Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o professor e o sindicalismo. Ainda estamos, sobretudo em relação aos professores do município do Rio de Janeiro, em lutas constantes, em lutas resistentes, em relação às possibilidades propostas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que pensa, segundo o nosso sindicato, segundo os membros, segundo principalmente aqueles mais aguerridos na luta, Eduardo Paes pretende retirar conquistas históricas dos professores, e isso causa perplexidade, porque existem tendências de solapar o serviço público onde nós estamos alocados. Isso tem sido uma constante, e dentro desse funcionalismo está o professor. Nós estamos configurados dentro dessa estrutura. Então, tudo aquilo que procura solapar os nossos lugares conquistados traz a nós perplexidade, causa em nós reações. E quando eu me refiro ao sindicalismo, ao sindicato das categorias, o sindicato dos professores ou os sindicatos dos professores, ao sindicalismo eu tenho um sentimento de muita gratidão, sobretudo como trabalhador, sobretudo como professor, porque muitas das nossas lutas, muitas das nossas conquistas históricas advieram também por causa das lutas sindicais, quiçá principalmente por causa das lutas sindicais. Nós professores, do Brasil, do Rio de Janeiro, temos planos de carreira, temos recesso e férias remuneradas, equivalentes a essa luta histórica também. Então, quando eu me refiro ao sindicato, ao sindicalismo, ao CEP, eu me refiro com grande sentimento de respeito, admiração e gratidão. Isso não me impede de fazer crítica, de tecer críticas a nós. Eu não me refiro ao CEP, aos professores, afinal de contas, eu sou professor. Eu estou dentro dessa categoria. Mas alguns comportamentos nossos, algumas ações políticas e sociais da nossa parte me parecem defasadas em relação à compreensão do lugar do sindicalismo no mundo moderno. Não que a gente vá desistir do lugar do sindicato, das lutas sindicais, mas se nós não compreendermos o lugar, a sociedade, a configuração do mundo atual, sobretudo neoliberal, vamos dar vários murros em ponta de faca. Vamos dar vários murros em ponta de faca. Eu tenho feito parte de alguns grupos de WhatsApp, onde eu coloco alguns vídeos de aulas minhas, de considerações literárias. Às vezes viajo por alguns países do mundo e coloco alguns vídeos em alguns grupos de professores, alguns grupos do próprio sindicato, alguns grupos de mobilização, alguns são meus inclusive, e às vezes eu sou retirado do grupo. Isso não é muito importante, eu só estou colocando que algumas respostas me causam espécie. E às vezes eu sou retirado daquele grupo porque... E o argumento é o seguinte:
Esse grupo é de luta. Negócio aqui é luta. Aí eu fico pensando, mas as nossas aulas não fazem parte da luta? Os meus vídeos sobre livros não fazem parte da luta? As minhas considerações sobre a cultura não faz parte da luta? Não que isso tenha grande importância, o fato de eu ser tirado daqui ou dali, isso não é importante. Eu sou de quase 1000 grupos, às vezes até é um sentimento de alívio eu sair de um ou outro. Mas essa resposta, como se as nossas considerações literárias, culturais, as nossas aulas não fizessem parte da luta, me causa espécie. E o que eu gostaria de considerar a partir disso é que, se nós quisermos considerar, se nós quisermos que a nossa luta seja forte, nós precisamos fazer, muito calor aqui, suando um pouquinho, nós precisamos fazer com que essa luta seja interdisciplinar. Porque ela tem uma linguagem do sindicalismo antigo, sem a consideração que a sociedade mudou. E como mudou a sociedade, como as pessoas mudaram, a maneira delas enxergarem o sindicato, as lutas sindicais também mudaram. Porque até há pouco tempo atrás, nós compreendíamos que nós somos trabalhadores. Nós nos orgulhávamos pela função que tínhamos no mundo do trabalho. E quem era o sindicato, ou o que era o sindicato dentro dessa realidade? O sindicato era a instituição que representava o orgulho que tínhamos de pertencermos a uma categoria profissional. Então, os sindicatos estavam juntos com os trabalhadores no chão das fábricas. Só que a tecnologia chegou, a digitalização chegou, e o ser humano ele sai das fábricas e é disperso na cidade, nas plataformas e nos GPS da vida. As fábricas não estão mais complementadas com a presença dos trabalhadores no chão das fábricas. E a luta que se fortalecia por causa da presença dos trabalhadores no chão das fábricas não existe mais. E era essa luta, era essa presença maciça do trabalhador no chão das fábricas que fortalecia os sindicatos. E a pauta fabril, a pauta sindical, fortalecia também o sindicato dos professores, que era pautado também pela CUT, CGT, as centrais trabalhistas que representavam os trabalhadores. O tempo passou. O trabalhador foi disperso das fábricas. E nessa nova configuração, as pessoas passaram a se ver como empreendedoras. Empreendedoras de si mesmas. Produtoras de si mesmas. Empresárias de si mesmas. Patroas e empregadas de si mesmas. Reis e súditas de si mesmas. Quiçá deusas e servas de si mesmas. Então, a subjetividade que era dada ao trabalhador no mundo do trabalho antigo, que fortalecia os sindicatos, por causa dessa configuração, por causa dessa subjetividade, já não existe mais. Então, os sindicatos, por causa do mundo moderno, não por causa da culpa do sindicato ou da culpa dos professores, por causa da configuração deste mundo,
Nós já não temos mais núcleos de trabalhadores que representam os sindicatos nas localidades. Nós não temos núcleos dos sindicatos fortalecidos nas escolas. Não por culpa do sindicato, não por culpa dos professores. Porque o mundo nosso não provê o fortalecimento do sindicato. E nós, professores, ainda temos algum fôlego em relação a isso. Esse fôlego pode se esvair gradativamente. Por quê? Porque a intenção do Estado é esvaziar o serviço público em relação aos professores e trabalhadores protegidos pelo concurso público. Então, não havendo esse professor, esse profissional protegido pelo concurso público, que dá estabilidade, a cada dia a luta sindical vai perdendo cada vez mais força. E é dentro desta mentalidade que nós precisamos atuar. Nós não somos mais o sindicato daquela luta do passado. Há outra subjetividade. As pessoas não se veem mais como operárias e como trabalhadoras como elas se viam no passado. E era essa subjetividade que fortalecia a luta sindical, as greves, etc. e etc. Como podemos reagir a isso? Eu percebo que a luta sindical hoje, ela é uma luta muito monoglota. É uma luta sem literatura. É uma luta sem teatro. É uma luta onde nós temos grandes dificuldades de dialogar com a sociedade na condição de professores. Tivemos algumas tentativas do passado, por exemplo, muito calor, o Brizola colocou animadores culturais nas escolas, para que a partir das escolas os animadores culturais fortalecessem o diálogo entre escola e sociedade. Os animadores culturais foram retirados, solapados, e o Estado está esperando os últimos morrerem para não terem mais essas pessoas nas escolas. Então, nós estamos muito sem mediação entre a escola, ou seja, entre os professores e a comunidade. Isso se reflete na própria mídia. Sempre quando alguém vai falar alguma coisa sobre qualquer assunto, nunca é um professor do chão da escola. O professor do ensino infantil, do ensino médio, do ensino regular. Sempre é alguém da universidade. Nunca é este professor. Esse professor só aparece como, entre aspas, o chato da greve. Aquele que só faz greve, que só faz greve e que só faz greve, porque a nossa luta tem sido terceirizada para o sindicato. Nós deixamos apenas com que o sindicato fale por nós. Então, vira uma luta monoglota, de uma linguagem só, dentro de uma subjetividade do passado que já foi defasada pelos novos tempos. Então, vamos enfraquecer cada vez mais o sindicato? Claro que não. Mas precisamos diversificar a nossa linguagem. Eu tenho proposto que nós, professores, além de estarmos no sindicato, nós precisamos falar por nós. Não fora do sindicato, mas falar também por nós. Eu tenho proposto que nós nos reunamos uma vez por ano em locais de reuniões organizadas por nós, professores, para que nós, professores, discutamos as nossas causas. Porque o sindicato
aí eu vou usar Max Weber, né? As instituições, elas aparecem. Depois que elas começam a se enfraquecer, elas começam a inventar maneira de ressignificar-se. E isso é normal. Então, os sindicatos, inclusive o sindicato dos professores, lutam pelas causas dos professores, mas às vezes lutam pelas causas da sua própria sobrevivência. Por isso é que é importante que o professor fale por si mesmo, também, junto aos sindicatos. Porque nós precisamos diversificar a nossa linguagem e a maneira de dialogarmos com a sociedade. Nós não podemos mais terceirizar toda a nossa fala para o sindicato, para que apenas o sindicato fale por nós, fale na possibilidade de sermos intelectuais orgânicos. A coisa é tão séria que nós, professores, por causa dessa terceirização da nossa luta para o sindicato, também por causa disso, nós estamos sem narrativas. O professor não tem narrativas. Toda vez que um grupo social se fortalece em uma sociedade, ele se fortalece porque ele apresenta a sua narrativa. E qual é a narrativa do professor, senão a linguagem do sindicato? Nós precisamos de outras linguagens, de outras manifestações, de mais livros, de mais literatura, de mais teatro, para que a nossa luta não seja terceirizada para o sindicato. Nós, professores, precisamos ter narrativa. E a coisa é tão séria que nem no YouTube nós estamos. Eu tenho falado para os professores do ensino infantil, do ensino médio, do ensino regular: faça o teu canal. Não me deixe sozinho aqui no YouTube. Porque quando eu procuro alguém desse chão da escola regular, eu não encontro ninguém. Eu encontro alguém da universidade. E quando eu encontro um professor que pode estar no ensino médio, ele não está falando de política, ele não está falando da categoria, ele não está na luta, ele dá uma aula. Uma aula sobre o filósofo tal, uma aula sobre o filósofo A, outra aula sobre o filósofo B, mas não tem nenhum professor expondo, colocando a narrativa de um professor, do professor. E quando a nossa narrativa aparece, ela só aparece na linguagem do sindicato, porque nós terceirizamos toda a nossa possibilidade de luta para o sindicato. E isso precisa mudar. Por isso que eu me refiro, às vezes a pessoa me tira de um grupo. Aqui não é lugar de postar opinião de ninguém, não. O negócio aqui é luta. As minhas aulas não é luta. Uma aula de filosofia não é luta. Uma exposição crítica não é luta. A apresentação de um museu não é luta. Por isso é que nós precisamos diversificar a nossa linguagem. E o professor precisa ter narrativa. Todo grupo social que emerge socialmente apresenta sua narrativa. Comunidade LGBT tem sido fortalecida por quê? Porque ela apresenta a sua narrativa. As mulheres têm sido fortalecidas porque as mulheres têm apresentado a sua narrativa. A comunidade negra tem fortalecido-se na sua luta porque ela tem apresentado a sua narrativa. E qual é a narrativa do professor? Só reclamar? Não vamos chegar a lugar nenhum. Então é importante que nós, professores, nos reunamos pelo menos uma vez por ano para falar da nossa categoria, para falar das possibilidades que nós, professores, temos nessa sociedade. Nós, professores, falando sobre os nossos problemas entre nós, também com alguém do sindicato dando palestras. Mas nós não estamos mais na época onde a nossa subjetividade era acordada socialmente com a força do sindicato. E isso não vai voltar porque essa sociedade passou.
Claro que precisamos fortalecer o sindicato, mas precisamos entender que a subjetividade que nós estamos usando na nossa luta, com o excesso de protagonismo do sindicato, não nos leva a lugar nenhum, porque as pessoas não se veem mais como trabalhadoras como no passado. A coisa é tão séria que às vezes um professor apoia o Bolsonaro, por exemplo, mesmo ele tendo apontado como ministro da Educação primeiramente o Olavo de Carvalho, que chamava a gente de vagabundo. Por quê? Porque esse professor também, ele não se vê no núcleo trabalhista onde ele pertence. Ele não se vê como um professor trabalhador pertencente a uma categoria. Ele se vê como um professor produtor de si mesmo, patrão empregado de si mesmo, apesar de ser servidor público. Por isso é que ele apoia o Bolsonaro. Então, é dentro dessa... É nisso que eu quero focar. Nós, professores, precisamos colocar a nossa narrativa. Este canal tem esse desafio. Os meus grupos, Professores pelo Mundo, né? Professores Mobilizados, o Promob, Professores Mobilizados, o meu canal Filosofia com Eldon Rosa Masson, tem esse objetivo. De colocar a narrativa de um professor e colocar a narrativa de nós professores. Ok, galera? Vocês são do coração.